Olá, criançada do Chácara Kids, tudo bem com vocês? Olha só, esse mês nós estamos aqui no Chácara Kids enfrentando alguns dos nossos medos e também nós descobrimos que nós ainda podemos fazer o que é preciso e ficar firmes mesmo quando nós nos sentimos assustados, inseguros, com medo. Isso é coragem e nós estamos aprendendo que coragem é ser valente para fazer o que precisa, mesmo quando estiver com medo. É isso aí. E a razão que a gente sabe que a gente precisa ter coragem é que nós sabemos que nós não enfrentamos os nossos medos sozinhos. Deus está com a gente. E nós sabemos que, como nós dizemos sempre aqui no Chácara Kids, né? Nós podemos confiar em Deus, não importa o que aconteça. É isso aí. Bom, esse mês a gente está aprendendo aqui sobre coragem, sobre enfrentar medos, e o versículo que a gente vai decorar esse mês, que a gente já está decorando, ele está lá em Josué, capítulo 1, versículo 9, a segunda parte, e ele fala justamente sobre isso. Vamos ler o versículo juntos então? Vamos lá, olha só. Seja forte e corajoso, não tenha medo nem desanime, pois o Senhor, seu Deus, está com você por onde você andar. Josué, capítulo 1, versículo 9b. Nós lemos aqui na versão NVT. E esse versículo ele nos explica justamente que nós devemos ter coragem e não ter medo. Por quê? Porque Deus vai estar com a gente onde a gente estiver. Muito bom. E olha só, a nossa história de hoje, bem, a gente está esse ano estudando essa grande história de Deus, né? Começando lá atrás, e agora a gente chegou no livro de Esther, que ele é o livro de número 17 da Bíblia, né? Bom, a gente sabe que Deus ele fez um plano para abençoar o mundo inteiro através do Abraão e da família dele, né? Que é o povo chamado de israelitas. E Deus resgatou os israelitas de serem escravizados e levou esse povo para uma nova terra, né? Mas nem sempre as pessoas desse povo, elas seguiram e foram obedientes a Deus. Muitas vezes elas se afastaram de Deus e tentaram viver de um jeito assim que não agradava muito a Deus, né? E chegou um momento que as coisas ficaram tão ruins que Deus permitiu que o povo israelita fosse capturado por outras nações. Mas embora eles estivessem vivendo em uma outra terra, né, numa terra distante, sendo escravos de outros povos, alguns deles do povo israelita, eles ainda amavam e obedeciam a Deus. E uma dessas pessoas era uma jovem chamada Esther, e também o seu primo, que era mais velho que ela, chamado Mardoqueu. Bom, teve um tempo em que o povo judeu, né, os israelitas, eles foram capturados lá na cidade deles, em Jerusalém, e eles foram levados para um país chamado Babilônia. Mas aí, sabe o que aconteceu, garotinho e garotinha? A Babilônia também foi conquistada por um outro povo mais poderoso, e aí eles passaram a fazer parte do Império Persa. E esse império tinha uma cidade chamada Suzã, que era a cidade mais importante, né, a capital. Então, a Esther, ela cresceu em uma terra, né, em um país que não era o seu país. E aí, quando os seus pais morreram, o seu primo, o Mardoqueu, ele criou a Esther como se fosse sua própria filha, porque o Mardoqueu, ele era assim bem mais velho que ela, né? E aí, teve um tempo em que surgiu um novo rei na Pérsia. E o nome desse rei era Xerxes. E o rei Xerxes, o rei Xerxes era uma pessoa muito diferente. Acho que ele era um cara meio doido, sabe? E aí um dia ele fez uma festa muito louca e inclusive a rainha não quis aparecer lá na festa, essa festa muito doida que ele fez. Ele era tão assim, cara tão louco que ele resolveu demitir, mandar embora a própria rainha porque ela não foi na festa. Olha só como ele era doido, né? Só que aí
Quando ele se acalmou depois que tudo aconteceu, né, ele percebeu que ele não tinha mais rainha. Então, ele começou a procurar uma nova rainha. Ele ficou 1 ano procurando uma nova rainha. E aí, ele acabou escolhendo Ester para ser rainha. Olha só o que aconteceu, hein? Ester. Bom, o Mardoqueu, ele queria manter a Ester segura. Então, ele disse para ela não contar para ninguém, nem para o próprio rei, que ela era de uma família judia, ou seja, uma família desse povo judeu, do povo de Israel, né? Bom, a gente já viu que esse rei Xerxes não era muito bom da cabeça, né? E ele fazia as coisas sem pensar muito bem. E aí ele decidiu promover, né, um oficial dele chamado Amã. Ele colocou esse homem num posto muito importante lá no reino dele. E o Amã era um homem que se sentia assim, muito importante, muito poderoso, e por isso ele adorava fazer as pessoas, inclusive os outros oficiais do palácio, se curvarem diante dele. Olha só que homem terrível, né? Mas um dia na rua o Mardoqueu se recusou a se curvar diante do Amã. E aí o Amã ficou muito bravo, muito irritado, e ele fez um plano para punir o Mardoqueu. Mas não só o Mardoqueu, para punir todo o povo judeu que morava naquele país. Nossa, garotinha, o Amã foi conversar com o rei Xerxes e ele pediu que o rei Xerxes fizesse uma ordem para destruir o povo judeu, porque eles viviam de forma diferente e não obedeciam às leis do rei. Olha só que mentira, hein? Eu vou ler para vocês o que o Amã disse lá no livro de Ester, está no capítulo 3, versículos 8 e 9. Então Amã foi ao rei Xerxes e disse: há certo povo espalhado por toda a província do seu império que se mantém separado dos demais. Eles têm leis diferentes das leis dos outros povos e não obedecem às leis do rei. Portanto, não é do interesse do rei deixar que vivam. Se parecer bem ao rei, publique um decreto para que eles sejam destruídos, e eu darei 350 toneladas de prata aos administradores do governo para serem depositadas nos tesouros do rei. Olha só, garotinha, ele pediu para o rei fazer um decreto, ou seja, uma lei, para que todo o povo judeu fosse morto. Isso é horrível, não é? E olha só, o rei Xerxes realmente atendeu essa sugestão do Amã para matar o povo judeu. Nossa vida! Ele então enviou uma carta por todo o reino, declarando que num determinado dia lá daquele mês, ou seja, ele marcou até a data, né? Todos os judeus deveriam ser mortos. Bom, quando Mardoqueu e os outros judeus descobriram essa notícia horrível, eles ficaram muito tristes, se vestiram de roupas de sacos e choraram muito. E aí o Mardoqueu enviou uma mensagem para Ester lá no palácio, contando o que o Amã havia feito. E ele disse a ela que ela deveria ir conversar com o rei para pedir que o rei salvasse o seu povo. A Ester ficou assim muito triste, arrasada, e ela mandou uma resposta lá para o seu primo. Ela explicou que ninguém poderia comparecer diante do rei a menos que o rei chamasse essa pessoa. Ela poderia morrer se ela chegasse lá na frente do rei sem o rei chamá-la. A menos que quando ela chegasse, o rei apontasse, né, estendesse aquele cetro de ouro que ele segurava na direção da Ester. Isso seria um sinal que ela estava salva. Mas ninguém podia chegar sem o rei ser chamado. Então, o Mardoqueu mandou uma resposta para ela. Eu vou ler para vocês aqui a resposta do Mardoqueu, que está lá no livro de Ester, no capítulo 4, versículo 14. E ele disse: se ficar calada num momento como este, alívio e livramento virão de outra parte para os judeus, mas você e seus parentes morrerão. Quem sabe não foi justamente para uma ocasião como esta que você chegou à posição de rainha? Ester sabia que o Mardoqueu estava certo, então ela mandou a seguinte mensagem para ele. Ela disse para ele reunir o povo e para eles fazerem um jejum. E eles ficaram
3 dias sem comer e sem beber nada. E a Esther também faria o mesmo. E aí então a Esther, mesmo com muito medo, ela foi e ela se aproximou do rei. Então, quando Esther entrou no salão do rei, para grande alívio dela, o rei estendeu o cetro de ouro na direção dela, o que significa que ela não iria morrer. Então o rei perguntou para Esther o que ela queria, porque ela tinha ido sem ser chamada. Mas a Esther, em vez de explicar imediatamente o que estava acontecendo, ela pediu para o rei para ele participar de um banquete, de um jantar super especial que ela ia fazer e convidar também o Amã. Então, no banquete, o rei concordou, e convidou o Amã, e no banquete, o rei Xerxes disse a Esther mais uma vez que lhe daria qualquer coisa, até mesmo a metade do seu reino. Mas, em vez da Esther dizer para ele o que ela queria, ela disse que ela gostaria de fazer mais um jantar no outro dia para o rei e também para o Amã. E então ela responderia para o rei o que é que ela queria. E na noite seguinte, o rei Xerxes e Amã novamente se juntaram a Esther para mais um jantar festivo. E naquela segunda noite, o rei novamente perguntou a Esther o que ela queria. Esther respirou fundo, ela estava com muito medo, e então ela disse o seguinte, isso está escrito lá no livro de Esther, no capítulo 7, nos versículos 3 e 4. A rainha Esther respondeu: se conto com o favor do rei, e se lhe parecer bem atender meu pedido, poupe a minha vida e a vida do meu povo, pois eu e meu povo fomos vendidos para sermos destruídos, mortos e aniquilados. Se fosse apenas o caso de termos sido vendidos como escravos, eu teria permanecido calada, pois não teria cabimento perturbar o rei com um assunto de tão pouca importância. E o rei perguntou quem tinha feito tal coisa. Quando Esther disse que era Amã, o rei Xerxes ficou tão zangado que ele mandou matar Amã. O rei também criou uma nova ordem que permitiria que o povo judeu fosse salvo. Então ele cancelou aquele decreto que ele tinha feito anteriormente. Esther deve ter ficado com tanto medo, não é? De ir até o rei para pedir que salvasse seu povo, sem ela ter sido chamada na presença dele. Ela sabia que isso era um grande desafio e que ela podia até morrer por aparecer lá sem ser chamada. E ela realmente não tinha ideia do que ia acontecer. Mas ela também sabia que ela tinha que falar. E Deus colocou Esther na posição de rainha naquele momento, justamente para que ela pudesse salvar o seu povo daquele plano terrível que o Amã criou. Com a ajuda de Deus, você também pode ser corajoso, assim como a Esther foi. Você pode ter coragem, mesmo que não saiba o que vai acontecer. Então, a gente tem que aprender o seguinte: você pode fazer o que precisa, mesmo quando não sabe o que vai acontecer. Olha só que legal, vamos falar de novo? Você pode fazer o que precisa, mesmo quando não sabe o que vai acontecer. Bom, se você já tinha ouvido essa história antes, mas até mesmo agora, se você ouviu pela primeira vez, você já está mais tranquilo ou tranquila, né, garotinho, garotinha? Porque você já sabe que a Esther não morreu, que a vida dela foi salva e também a vida do povo todo. Mas imagina como Esther estava com medo naquele dia, quando ela foi falar com o rei, sem ser chamada e sem saber qual seria a sua reação. Mas ela sabia que Deus estava com ela. Por isso, ela foi, se encheu de coragem, confiando em Deus, falou com o rei e Deus abençoou e tudo correu bem. E isso fica como uma lição para nós nos dias de hoje. Vamos fazer uma oração então? Endireita o corpinho aí para a gente poder orar. Vamos lá. Senhor nosso Deus, nosso querido Pai, nós te agradecemos e nós te louvamos, porque nós sabemos que o Senhor nos ama e que o Senhor cuida de nós. E como disse esse nosso versículo que estamos decorando esse mês,
nós podemos ser fortes e corajosos, porque a promessa é que o Senhor vai estar com a gente em qualquer lugar onde nós estivermos e vai estar com a gente, nos proteger e nos abençoar naquilo que nós temos que fazer. Por isso, nós te agradecemos e pedimos que o Senhor nos ajude a nos lembrarmos dessa verdade, mesmo quando nós estivermos com medo das coisas que estão acontecendo, que a gente se lembre que o Senhor está junto com a gente e que nós podemos ter coragem para enfrentar todos os desafios. Muito obrigado por esse teu grande amor. Em nome de Jesus é que nós oramos. Amém. Muito bem, garotinho e garotinha. Essa foi uma história incrível, a história da Esther, que mesmo com medo, ela confiou em Deus e fez o que ela tinha que fazer. Muito bem, que Deus abençoe a sua vida. Espero que vocês tenham gostado dessa história de hoje e até a próxima!